Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do curso de Técnico em Recursos Humanos pela Assessoritec. Mais uma vez aqui fazendo essa aula EAD. Confesso que estou com bastante saudade da sala de aula, da nossa interação, que eu acho que são momentos assim muito ricos, né? Muito ricos e que possibilitam para a gente, de repente, até uma melhor fixação do conteúdo, né? Enfim, prefiro sala de aula, prefiro ter vocês ali, inclusive, podendo perceber, de acordo com a movimentação de vocês, com a percepção, com as reações de vocês, né? Se a aula está interessante, se está muito rápido, se está muito devagar. Né? E quando fica assim nesse aspecto mecânico, ele fica um pouquinho, diferente, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, né, nesse momento aí de pandemia e de combate, né, ao coronavírus, esse momento de isolamento social, a gente acaba precisando se submeter a essas soluções, né, para que a gente não se distancie dos nossos objetivos profissionais, né, seja nesse caso, né, a capacitação para o mercado de trabalho, a capacitação para a gente estar atuando então como profissional de recursos humanos. No tópico anterior, a gente falou sobre direito do trabalho, né? Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre o profissional do RH, né? Hoje, a gente começa falando sobre cálculos trabalhistas. Mas antes de ir diretamente para o cálculo, né, para cálculos trabalhistas, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos, tá? Presentes nessa relação de emprego e também funções, né, do profissional do RH, né? Então, dentre as funções do profissional de RH estão lá administrar a movimentação de pessoal, né, entre empregador e empregado, preparar folha de pagamento, 13º salário, férias, rescisão de contrato, né, encargos sociais, entre outros. Então, o profissional de RH ele acaba se tornando uma das referências no relacionamento entre a empresa e os empregados. Né? Quando a gente fala em empregados, quem são? Né? Quais são as características que possuem o empregado? Né? Esse conceito está lá previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas, né? No Brasil, no artigo 3º, tá? Onde diz, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então perceba que tem algumas características, a gente vai voltar a cada uma delas, é importante porque se não estiver presente uma dessas características, já é o suficiente para descaracterizar uma relação de emprego, descaracterizar a figura do empregado, tá? Então lá, considera-se empregado toda pessoa física, ou seja, se for um contrato entre por exemplo, um microempreendedor individual e uma empresa, já não é uma relação de emprego, né? Entre outras coisas, por exemplo, numa eventual rescisão, né, quebra daquele contrato entre o empreendedor individual e a empresa, o trabalhador já não vai ter direito, por exemplo, a alguns benefícios da Seguridade Social, por exemplo, né? Entre outras situações. Então, assim, pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual, ou seja, relação entre empresas estão descartadas da relação de emprego, né? Tem que ser pessoa física, de natureza não eventual, ou seja, precisa ter uma continuidade do trabalho, uma rotina, uma sequência da prestação de serviço, né? Para empregador, né, sob a dependência deste. Quando se fala sobre dependência deste, no sentido de cumprindo ordens, né, é ter alguém administrando aquela prestação de serviço. Né? Em algumas situações, por exemplo, um pedreiro, tá? Um pedreiro que, né, ele é um construtor, muitas vezes ele é autônomo e tal. Em alguns, tem empresas que têm, né, vamos imaginar uma construtora, né, ele tem seus pedreiros de empregados. Perfeito. Agora, se de repente é um pedreiro que mesmo que trabalhe para uma construtora, mas vai lá 2 vezes por semana, ou até vai mais algumas vezes, mas é ele que determina o horário, é ele que determina a forma como vai se executar o trabalho. Hoje vai, digamos, é o profissional que vai lá e determina, hoje na obra ele vai assentar tijolo, hoje ele vai fazer algum outro trabalho e tal. Então,
foge da relação de emprego. A relação de emprego, ela determina que a direção da atividade, a direção da prestação do serviço, deve ser realizada pelo empregador, né? Tem que ter essa figura do empregador ali para direcionar, né, para dar instruções, para dar ordens ao empregado, né? Percebam que se não tiver essa figura de alguém fazendo, né, esse direcionamento, já foge da figura de empregado, né? Ou foge da relação de emprego, envolvendo empregador e empregado. Não eventual, sob a dependência e mediante salário, né? Então, tem que haver o pagamento, né? Tem que haver onerosidade para que haja a relação de emprego, né? Por sua vez, se a gente falou do empregado, a CLT também determina quem é o empregador. E da mesma forma, a gente vai perceber que tem alguns requisitos ali que eles são necessários, é necessário que haja o preenchimento de todos esses requisitos para que a pessoa ou a empresa seja considerada empregador. Perceba que lá, para ser empregado, precisa ser pessoa física. Para ser empregador, você pode ser, né, o empregador pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica, tá? Então vamos lá. O conceito trazido pelo artigo 2º da CLT, né, a nossa consolidação das leis trabalhistas, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, tá? Mas assim, empresa individual ou coletiva. Por exemplo, um microempreendedor individual, né? Ele pode ser empregador. Então, a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, tá? Por exemplo, tá? Assumindo os riscos da atividade econômica. Quando se fala em riscos, é que normalmente riscos têm apenas uma conotação negativa, né? Existe um risco de, né? E aí tornar pejorativo. Mas no caso dos riscos assumidos pelo empregador, existem dois, um positivo e um negativo. O positivo é do empregador enriquecer através daquela atividade econômica, né? Onde ele toma a prestação de serviço de outros, né, para fomentar um negócio. Então ele assume o risco positivo de enriquecer através daquela atividade, ok? Mas também existe o risco negativo, que no caso do empregador, digamos, pode ser o risco econômico, de repente uma crise, enfim, várias situações em que a empresa pode encontrar problemas econômicos, problemas no seu setor, ou ainda, mesmo que a empresa, digamos assim, atue num nicho de mercado assim, em crescimento, dando lucratividade e rentabilidade, mas de repente algum dos seus trabalhadores, né, realizando as atividades na empresa, comete alguma infração, né, algo que seja contrário à lei, mas estava agindo, né, sob as ordens da empresa. A empresa, o empregador, ele é responsabilizado. Então existe esse risco. Assim como também, tá? Vamos pensar, entre esses riscos, né, assumidos pelo empregador, ele assume o risco de, digamos assim, contratou, vamos pensar numa facção, né? Aqui na nossa região chama facção. Tem estados aí que, se você falar em facção, o pessoal vai pensar que é facção criminosa. Não é o caso, né? Uma empresa que faz costura, né, corte e costura. Então vamos tratar dessa maneira. Uma empresa desse ramo, né, normalmente o empresário monta, né, a empresa compra maquinário e contrata pessoas e assume o risco de, claro, trazer demanda de trabalho para a empresa, né, e aí gerar lucro, gerar riqueza, mas também no momento em que ele não conseguir trazer essa demanda, ele vai ter que arcar com salários. Se a opção da empresa, se a estratégia em algum momento for fazer demissões, ele vai ter que arcar com os encargos trabalhistas e sociais. Então, esses são os riscos assumidos pela empresa, tá? Pelo menos a nível de exemplo, tá?
São alguns, existem vários outros, tá? Vários outros exemplos, né? Mas a gente tem que pensar principalmente dessa maneira. Existem os riscos positivos, que estão ligados à lucratividade, fortalecimento da marca, tal, risco positivo, e o risco negativo, né? De ter que responder, ter que arcar com custos, inclusive, né? Então, são os riscos aí assumidos pelo empregador. Se for uma atividade em que não haja essa assunção de risco pelo empregador, já não é uma relação de emprego. Ah, mas quando isso acontece? Vamos imaginar uma casa noturna, um barzinho, um pub, né? Eles normalmente têm vamos imaginar uma casa que normalmente só atende lanches e tal, e tem um ambiente, e de repente vem uma dupla, né, musical se apresentar 3 vezes por semana naquele local. Mas nessa prestação de serviços, tá, se ficar demonstrado o seguinte, porque vamos falar da nossa região, algumas casas fazem de acordo com a bilheteria, certo? De acordo com a bilheteria, o músico, né, vai ganhar um percentual em cima da bilheteria. Tá? Há uma relação de emprego aí? Não, porque a casa não assumiu o risco, ela dividiu o risco daquele evento com os músicos. Então, há uma prestação de serviço, mas não há uma relação de emprego, mesmo que haja certa habitualidade. Tá? Agora, se vamos pensar no mesmo cenário, mesmo local, só que a tratativa foi diferente. Paga um valor fixo para os músicos, independente da bilheteria, ou seja, em dia que a bilheteria estoura a boca do balão, né, a casa lucra muito e a dupla, né, o pessoal que está se apresentando, tem o mesmo rendimento. Assim como um dia de baixa movimentação, eles vão receber igual e a casa é que acaba, né, tendo um déficit. Né? Então, nesse contexto, né, nesse segundo exemplo, a gente já tem a questão da empresa assumindo os riscos da atividade. Né? Então, pode haver ali já uma das características de relação de emprego. Né? Vamos lá. Admite, né, quem é o empregador, então, empresa individual ou coletiva, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, ou seja, contrata, e essa é uma função do funcionário de RH, né? Assalaria, né, ou seja, remunera, e dirige a prestação pessoal de serviços. Lembra que lá no empregado ele precisa ter a figura, né, de alguém direcionando, né, a realização do trabalho, dirigindo a prestação pessoal de serviço. Da mesma forma, então, o empregador, essas características elas se encaixam, né? O empregador, para que ele seja considerado empregador, ele precisa também dirigir a prestação de serviço. Então, olha quantos conceitos importantes e interessantes em relação aos conceitos aí de empregador e empregado. Né? Passada essa questão, então, só para recapitular aqui, empregado, né? Toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Empregado. Né? Empregado. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Já o empregador toda empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços. Né? E é importante a gente trabalhar esses requisitos ali, porque se não tiver um deles, já não entra na relação de emprego, e sim a relação de trabalho. Tá? A gente precisa pensar que emprego, trabalho, tá? Trabalho é gênero do qual emprego é espécie. Você pode ter trabalho sem que ele seja um emprego. Tá? Por exemplo, trabalho por empreitada é emprego? Não é, mas é uma relação de trabalho. Freelancer, né? É uma relação de emprego? Não, mas é uma relação de trabalho. Né? Entre outras, hoje a gente tem algumas
leis específicas para algumas funções, por exemplo, a lei dos representantes comerciais, a lei das empregadas domésticas, né, a lei das domésticas. Então, tem algumas especificidades em cada uma dessas leis, né, mas todas elas estão abarcadas, né, estão sob a proteção do trabalho, né, estão inseridas no campo de relações de trabalho. Só que dentro dessas relações de trabalho, você tem aquelas relações de emprego e tem outras relações que não são de emprego, né? Então, sempre emprego será trabalho, mas nem sempre trabalho será emprego. Tá? É importante que a gente fixe isso aí. Falando de forma mais aprofundada, então, nas funções do profissional do RH, né? Muitas vezes ele está ali, muitas vezes não, ele trabalha diretamente, né, com a admissão, né, de funcionários, recrutamento, né, seleção, admissão, né, muitas vezes o próprio o corpo do RH, né, as pessoas que trabalham no RH, que são encarregadas de ofertar as vagas de emprego nos mais diversos canais, né? Antigamente, só contava com jornal, mural, rádio, televisão, né? E de algumas décadas para cá, a gente contando com a internet, então você tem anúncios, tem empresas que têm convênios, né? Empresas de menor porte, muitas vezes têm convênios com recrutadoras, né? Então, vamos dizer que hoje, além dos métodos offline, né, que são rádio, televisão, mural, jornal, né, hoje você tem também as mídias digitais favorecendo essa questão, né? Tu tem algumas redes sociais lá com classificados e lá tem oferta de emprego. Então isso acaba aproximando tanto as empresas que precisam da mão de obra quanto os candidatos à vaga, né? Então são ferramentas bem importantes e o profissional do RH ele precisa estar atento às técnicas, inclusive de oferta, para que, por exemplo, ele consiga, quando há uma oferta de emprego, né, ele precisa anunciar uma vaga, ele precisa oferecer informações suficientes para que o trabalhador tenha ideia do que é a função. Em algumas situações, ele vai informar o salário já na oferta, e cada empresa vai determinar, né, se informa salário já no anúncio, ou se o salário é combinado de acordo com o know-how do funcionário. Né? Tem empresas que vão considerar experiência, qualificação acadêmica, né? Enfim, tem uma série, qualificação profissional também. Então, tem uma série de diretrizes ali que cada empresa que vai definir como é que segue, né? E o profissional do RH ele precisa estar atento e capacitado para realizar essa oferta de empregos. Uma vez ofertado, vamos lá, apareceram os candidatos. Então, grandes empresas têm lá no seu campo, no seu corpo administrativo, no seu corpo de recursos humanos, profissionais especializados na realização de entrevistas, testes psicotécnicos, exames médicos, entrevistadores, né? Enfim, uma série de situações ali que são aplicadas no momento da contratação, né? Muitas das vezes empresas contam com psicólogos ou, né, digamos, psicólogos contratados em tempo integral, dependendo da empresa, né, para exercer essa função, ou ainda parcerias, digamos, para fins de entrevista, né, mas acabam precisando do suporte do profissional do RH. Mas existem também empresas assim que não são tão estruturadas, né? E muitas vezes esse recrutamento, seleção, entrevistas são exercidas ou pelo dono da empresa, ou pelo profissional do RH, ou pelo chefe de seção, né? Essa parte da entrevista, principalmente, e há um profissional de recursos humanos para dar andamento à contratação, né? E daí nasce a importância, né, das fichas de empregados, a ficha de candidato à vaga, o currículo, né? Porque é da onde a empresa vai buscar informações, tá? Buscar informações
para fins de contratação, né? Então, daí nasce a importância das informações ali dispostas e aí vão servir de base, né, para que a empresa conheça um pouco do perfil do funcionário. É importante a gente tocar nesse assunto sobre perfil do funcionário, tendo em vista que as empresas proibido, vedado que as empresas façam qualquer tipo de discriminação, tá, com relação a sexo, religião, cor, etnia, né? Enfim, qualquer tipo ou orientação política, inclusive, seja qualquer ato discriminatório por parte do empregador constitui infração, tá? Infração podendo ter a instauração de inquérito policial para apuração e a devida responsabilização. Então, não pode haver qualquer tipo de discriminação e também não pode ser exigido exames, por exemplo, exame de gravidez, né, para que esse teste, né, o resultado do teste seja decisivo para fins de contratação. Não pode, tá? Não pode requerer, né, pode pedir exames médicos, enfim, exame de sangue para outros fins, tá? Mas não para fins de atestar gravidez, por exemplo. Tá? Também não pode haver, uma vez, né, feita a contratação, não pode haver algum tipo de instigar o funcionário, por exemplo, a esterilização e outras medidas ali, deixa eu ver, além da... Então, a esterilização ele não pode nem instigar, nem, voltando ali a questão de exigir, né, não pode exigir exames nesse sentido para comprovar gravidez, comprovar esterilização, também não pode instigar ninguém à esterilização, e com relação assim a controle de natalidade, o empregador, se tiver alguma intenção de orientar o trabalhador nesse sentido, existem algumas regras previstas na Constituição que aí deve haver a participação, né, dos órgãos de saúde, no caso o SUS, que é quem vai fazer essa orientação para fins de controle de natalidade. Não pode o empregador, a bel prazer e de acordo com seus interesses, fazer, né, tomar medidas nesse sentido. Tá? Então, a empresa, né, o empresário, o empreendedor, a pessoa que responde pela empresa, pode responder na esfera criminal por essas atitudes. Então, por isso elas são vedadas. Né? É importante aqui frisar o quão a lei, digamos, é rigorosa nesse sentido, tá? Em não haver discriminação. Deixa eu pegar aqui exatamente o texto da lei, tá? Olha só, verificada a existência da prática discriminatória, a lei determina a pena de detenção de 1 a 2 anos e multa combinadas com, ou seja, multa administrativa de 10 vezes o valor do maior salário pago pelo empregador, elevado em 50% em caso de reincidência, e proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a instituições financeiras oficiais. Ou seja, o legislador, né, quando faz esse tipo de determinação legal, ele está dizendo para o empregador, para o empreendedor, ei, tu quer ter o teu negócio, tu quer lucratividade, beleza, mas tu vai ter que respeitar o trabalhador, tu vai ter que respeitar o perfil do trabalhador, tu não vai poder invadir a intimidade, porque são assuntos que se referem à intimidade, planejamento de vida do trabalhador, e o empregador não vai interferir. O empregador, ele precisa se relacionar com o empregado apenas no que se refere ao trabalho, à relação de emprego, e não deve invadir o planejamento familiar, aquilo que o trabalhador entende necessário para, né, para a realização dos seus projetos e sonhos. A nossa lei não permite essa intervenção por parte do empregador. Né? Então, é importante que o profissional de recursos humanos ele conheça, né, essa limitação legal, inclusive para, né, vamos imaginar, daqui a pouco você está atuando no setor de RH e percebe alguma prática discriminatória por parte do empregador, é papel do profissional de RH, né, trazer essa informação sobre esse risco. Né? Mas, claro, quem decide é o empreendedor. Né? Bem, uma vez contratado o funcionário,
Ok, qual é o tipo de prestação de serviço que ele vai fazer para a empresa? Será por tempo indeterminado? Será por prazo determinado? A gente precisa, nesse momento, entender que por que a tendência é que os contratos, né, de emprego sejam por prazo indeterminado? Porque é um princípio, né, do direito do trabalho, é um princípio das relações trabalhistas, a continuidade do emprego. Por quê? Se a gente entender que através do emprego a pessoa garante meios, né, para a sua subsistência, ou seja, seu salário, através do seu salário, consegue se alimentar, consegue pagar moradia, enfim, outras despesas ordinárias, ou seja, aquelas habituais, né? E são despesas que não se esgotam. Por exemplo, ganhou dinheiro esse mês, beleza, para esse mês mas o mês que vem precisa ganhar novamente, e no outro, e daqui 2 anos igual, e daqui 3 anos, e daqui 10 anos, e daqui 20 anos. Enquanto a pessoa estiver no mercado de trabalho, não estiver recebendo nenhum benefício, ou vivendo de renda, sei lá, ela precisa receber salário para a sua subsistência. Então, por isso, existe esse princípio da continuidade do emprego, tá? Que sempre que possível, né? Inclusive, há situações, né, no direito que uma demissão mal feita, uma demissão ilegal, é possível, inclusive, reintegrar o funcionário para a empresa, para que haja aquela continuidade do trabalho. Então, é um princípio bem importante, tá? E aí, por isso que a maioria, a regra é que os contratos de trabalho sejam por prazo indeterminado, né? Não haja um prazo especificado para finalizar. Existem, hoje, também existem os contratos por prazo determinado, e são situações específicas, tá? Que a lei vai levantar 2 delas, uma agora de 2017, houve uma inovação, que é o contrato pessoa física por prazo determinado de 2 anos, antes não era possível, antes era o prazo máximo de contrato temporário por 6 meses, né? E agora você consegue ter o contrato por até 2 anos, o contrato, né, por prazo determinado, mas tem que ser atividades específicas e de caráter transitório, tá? Que justifiquem o fato de ser prazo determinado. Se a gente pegar um exemplo, um engenheiro que foi contratado por uma construtora aqui de Jaraguá, mas ele foi contratado para tocar uma obra em Criciúma, por exemplo, né? Então, e essa obra vai durar 1 ano e 8 meses. Então, ele faz um contrato por prazo determinado, onde são pagos os encargos trabalhistas e sociais, mas sabendo que ali com 1 ano e 8 meses, com a entrega da obra, né, se encerrará o contrato. É um exemplo, caráter transitório, né? Essa é uma espécie, né? Esse tipo de contrato pode ser realizado até por 2 anos, tá? Existem outros, mas aí a gente precisa estar atento que na questão da transitoriedade, né, daquela relação ali, ou ainda o contrato de experiência, ele também é por prazo determinado, né? No tópico anterior que a gente falou lá de direito do trabalho, a gente já mencionou, contrato de experiência, prazo máximo 90 dias, né? Prazo máximo total 90 dias, ele pode ser dividido em até 2 períodos, né, e prorrogado. Então, assim, ele pode ser 30 e mais 60? Pode ser 45, 45, como a maioria das empresas faz? Pode ser 30 e 30, não dando os 90 e sim 60? Pode, eu já vi também empresas que fazem assim, 30 mais 30 e deu. Com 60 dias já conseguem avaliar o funcionário e entender se esse funcionário ele atende às expectativas da empresa, tá? Então, contrato, a regra em geral por prazo indeterminado. Aí existem situações específicas, isso pensando em CLT, né? Contrato de experiência e esse contrato por prazo determinado quando a transitoriedade daquela relação de emprego exigir, tá? Aí alguns podem se perguntar, tá, mas o jogador de futebol, por exemplo, né, faz contrato. Ali existe uma lei diferente, né? A Lei Pelé, que é outra relação, não é CLT, é diferente, né? Aqui, quando a gente tá, aqui o nosso curso, a nossa base é as relações de emprego, né? As relações com as empresas, esse tipo de contrato de trabalho regido pela CLT. Vão existir relações específicas de emprego que não se enquadram na CLT. E essa das práticas esportivas, né, atletas, não se enquadram. Assim como representante comercial, existe uma lei específica de representação comercial, não se enquadra, né? Então, tem algumas situações ali que
acabam não estando abarcadas, né? Por não se tratarem, não serem entendidas como relação de emprego. Joia? E como a gente está falando sobre essas regras de contratação pela CLT, é importante que, já que a gente está falando de CLT, a CLT determina também que devem ser anotadas essas informações relacionadas à contratação, anotadas na carteira de trabalho. Normalmente, tanto na folha lá de contratação, né, logo no início da carteira de trabalho, quanto lá nas anotações gerais. Né? Tem algumas informações que a gente vai ver durante o curso que precisam estar anotadas ali, né? Então, normalmente, a anotação de registro está lá, contrato de experiência pelo prazo de A, né? Se tem a prorrogação, também é informada a prorrogação, e caso a pessoa passou da experiência, né? Foi aprovado, normalmente, ali na frente da carteira de trabalho não se anota nada, até pela continuidade, vai ter uma anotação ali quando houver a rescisão, né? Ou vamos imaginar que não, a pessoa não se adaptou, né? A empresa decidiu que ia deixar a pessoa ser feliz em outro lugar, né? A partir do término da experiência. Então já dá baixa na carteira também naquela folha. Tá tendo uma discussão importante aí nesse momento sobre carteira de trabalho digital, né? Ainda está sendo implementado e tal, para que o trabalhador, né? Para que não, digamos assim, não dependa do registro físico, mas ainda está sendo implementado para que as informações estejam disponíveis tanto para o trabalhador quanto para a empresa e também para as entidades, né, sociais, no caso INSS, para fins de aposentadoria depois, né? Então, assim, há essa necessidade de estruturação. Então, assim, gente, nesse primeiro bloco é isso. Eu já vou estar enviando um exercício para vocês. Aliás, tem um exercício ali. Vamos realizar esse primeiro exercício no fim do tópico 1 e, na sequência, eu já vou estar gravando o tema referente ali ao tópico 2. Ok? Obrigado, até mais.